Salve, salve família Piaget Coque, em especial os alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos a mais uma aula de termoquímica. A termoquímica, na verdade, ela estuda basicamente a transformação de energia química em energia térmica na forma de calor. Então, se você for olhar, a palavra termo significa calor, química significa transformação da matéria. Por exemplo, em um incêndio, a energia química armazenada na madeira, do tecido e no plástico converte-se em energia térmica e manifesta-se na forma do fogo. O estudo desse fenômeno termoquímico é de extrema importância para o desenvolvimento de novos materiais resistentes ao fogo e até mesmo as técnicas de prevenção de incêndio. Um outro exemplo é uma indústria siderúrgica. Essa indústria que transforma justamente minérios em metais necessita justamente de todo o empenho termoquímico, para a purificação desses metais. E um outro instrumento bastante utilizado na termoquímica é o calorímetro, que é um equipamento que vai medir esse calor. Então são dois fatores cruciais da termoquímica. Se você for olhar, essa termoquímica, ela vai estudar também essas transformações, que não é só o calor não, a gente tem outros fenômenos também. Por exemplo, se você olhar do ponto de vista, eu tenho aí fenômenos que podem justamente ocorrer por uma transformação de energia. Por exemplo, na queda de um objeto, observamos essa transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Quando a lâmpada acende, por exemplo, a transformação em energia elétrica em energia luminosa e térmica. A fotossíntese utiliza a energia luminosa para produzir energia química e assim por diante. Então, grande parte da energia envolvida nos processos provém de reações químicas. A gente pode citar uma série delas ao longo do estudo. Mas uma coisa importante é entender que dentro da termoquímica, ela precisa ser determinada, esse calor precisa ser determinado. E aí que surgem duas unidades, claro, com algumas correções. Por exemplo, é muito utilizado a caloria e o joule. O joule é uma homenagem a James Prescott Joule, esse britânico, que estudou, fez grandes estudos, passou sua vida toda estudando termoquímica. Por isso que a IUPAC homenageia ele na unidade de medida. Mas uma coisa é certa, a caloria é algo que está caindo em desuso. A IUPAC não reconhece, então, tanto que para a IUPAC a unidade de medida justamente é o joule ou joule, é uma questão de linguagem. Então, o joule, na verdade, vai ser utilizado para a determinação de todo o calor termoquímico aí. É tanto que, se você olhar dentro das composições nutricionais, quase não se fala mais em caloria. Observe aqui, eu tenho essa tabela aqui, então perceba que ela está sendo expressa em kilojoule, apesar que tem quilocaloria aqui, mas ela está fazendo essa correção, 19 quilocaloria equivale a 82 kJ. Mas como é que isso é possível? Através dessa relação aqui. Uma caloria equivale a 4,186 joule, aproximadamente, Então, toda vez que tiver a unidade em caloria, eu converto ela em joule utilizando essa relação. Mas quero lembrar que na termoquímica, a IUPAC recomenda que essa unidade seja expressa em joule, ok? Vamos falar de entalpia. O que se entende por entalpia? A entalpia de um sistema é a energia total armazenada em dada pressão e temperatura. Então, um dos critérios o parâmetro para se determinar a entalpia é pressão e temperatura, P e T, ok? No entanto, há uma dificuldade, tanto pelos físicos quanto os termoquímicos, em determinar essa entalpia individual de cada reagente ou de cada produto. Até porque o instrumento utilizado é o calorímetro, mas nesse caso ele interfere nesse valor e muitas dessas entalpias não são definidas por conta de serem valores bastante pequenos, onde há interferência do equipamento em questão. Então, no caso,
O que se tem, na verdade, é uma variação de entalpia, que nada mais é do que o somatório das entalpias do produto menos o somatório das entalpias dos reagentes. Então, para os termoquímicos e os físicos é mais fácil determinar a variação do que determinar a entalpia individual de cada produto reagente. O que se tem são convenções, mas isso a gente vai ver lá na frente, ok? Vamos falar dos processos termoquímicos. Existem dois processos termoquímicos. O primeiro processo termoquímico é o exotérmico. Exo significa para fora. Então, o que seria um processo exotérmico? É um processo em que esse sistema libera energia na forma de calor para o meio externo. Ou seja, numa reação exotérmica sempre vai haver liberação de energia. Ou seja, sensorialmente o sistema ele fica aquecido, então dá para perceber isso. Ou através de instrumento vai ser possível determinar isso na forma do aumento da energia, na forma de temperatura. Quero lembrar que calor e temperatura não são sinônimos. Calor, energia em fluxo. Temperatura, agitação térmica das moléculas. Ok? Só para esclarecer isso. Então, um exemplo de processo exotérmico, entre outros, seria a combustão. Combustão é um processo exotérmico que libera calor para o meio externo. Dá para se perceber isso sensorialmente. Dentro dessa equação genérica, dá para observar que eu tenho aqui a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Só que os produtos, ele vai liberar calor. Isso porque os reagentes têm uma energia muito alta. Depois que esses átomos são quebrados, essas ligações são desfeitas e reorganizadas, o excesso dessa energia é liberado na forma de calor. Por isso que o processo exotérmico libera calor, porque na formação do produto a energia excedente ela sai fora do sistema a partir da energia térmica. Aqui eu posso observar, né, que, como foi dito, a entalpia dos produtos é muito menor do que os reagentes, então esse excesso ele vai sair na forma de calor. Então toda vez que eu for calcular um processo exotérmico, a variação de entalpia ela é menor do que zero, ela é negativa. Mas dá para observar nesse gráfico aqui. Observe que o meu produto tem uma energia mais baixa do que o meu reagente. O meu reagente tem uma energia muito alta. Quando esses reagentes quebram essas ligações e depois de formar novas ligações para o produto, o excedente dessa energia é liberado na forma de calor. Por isso que a variação de entalpia é sempre negativa. Ele libera esse calor externo. Ok? Já o processo endotérmico, um bom exemplo disso seria a fusão do gelo, né? Para fundir o gelo precisa de calor, é por isso que o aquecimento global está fazendo o degelo das calotas polares, a gente está vendo isso mundialmente. Mas, o que acontece? No caso do processo endotérmico, o meu reagente tem uma energia menor do que quando formar os produtos, então ele precisa de energia extra. Então, se não houver calor externo para que esse átomo, para que esse reagente absorva, a reação não ocorre. Então observe aqui, eu tenho a entalpia dos reagentes, absorve parte do calor externo, do meio externo, e na hora de formar o produto, essa energia é consumida. Então por isso que no caso do processo endotérmico, a entalpia dos produtos é muito maior do que a entalpia dos reagentes. E geralmente quando a gente calcula as equações endotérmicas, a variação de entalpia é positiva, mas dá para ver aqui no gráfico também. O meu produto tem uma energia muito maior do que o meu reagente. Então, o meu reagente, para formar produto, ele precisa obter calor externo. Senão, a reação não ocorre. Então, nesse caso aqui, ou o processo não ocorre, né? Porque não tem só reações, tem também os processos. Então, nesse caso aqui, geralmente ele precisa de absorver calor do meio externo. Então, por isso que a variação de entalpia é sempre positiva para esse tipo de processo. Ok? Agora, como é que isso ocorre nas mudanças de estado físico em relação ao valor de ΔH? A gente vai observar o seguinte, eu tenho três estados de agregação. Eu tenho o estado sólido, que a nível de átomo, o seu sistema é bastante organizado. Eu tenho um sistema líquido, que a nível dos átomos é bastante, não é tão organizado quanto o sólido. E eu tenho o nível gasoso, o estado gasoso, em que o nível de organização desses átomos é bem caótico. Então eu tenho aqui da mais organizada forma a mais desorganizada. Então eu tenho aqui um nível de organização alto, intermediário e caótico, baixo, né? Então o que acontece? Toda vez que meu sistema sai de um nível organizado para um nível desorganizado,
a tendência dele é absorver calor do meio externo. Então, por isso que a fusão só ocorre se o meio externo tiver calor para que o sistema absorva. O mesmo acontece com a vaporização. Para eu vaporizar um líquido, eu preciso justamente ter calor externo para que isso ocorra. O mesmo acontece da sublimação, quando sai do estado sólido para o estado gasoso. Agora, o contrário, aí eu preciso liberar energia. Então, observe, quando ele sai do estado caótico para o estado mais organizado, a tendência é a liberação de energia, é um processo exotérmico. Então, numa liquefação, por exemplo, é preciso que o sistema libere essa energia para se tornar um líquido. A solidificação é a mesma coisa, o líquido para se tornar sólido, ele precisa liberar essa energia para se organizar. Então, o processo é sempre esse. Do mais organizado para o mais desorganizado, o processo sempre ocorre de forma endotérmica. Do mais desorganizado para o mais organizado, o processo ocorre de forma exotérmica. Então aí fica claro na hora que a gente for entender isso no exercício e até nos próximos estudos. Vamos falar dos fatores que influenciam o valor do ΔH. Existem vários fatores. Um desses fatores é justamente o estado físico de reagente e produto. Aqui eu tenho uma equação termoquímica que ela tem aqui reagente, produto e a variação de entalpia. Lembrar, na verdade, que toda a termoquímica ela é baseada em dois parâmetros, pressão e temperatura. Geralmente, como a gente está falando de condições ambientais, pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente, ok? Mas aqui está uma questão. Observe, o estado físico dos reagentes produtos interfere no valor da entalpia? Sim. Observe que o meu primeiro reagente está no estado gasoso, então não há mudança aí do estado de agregação. O meu segundo reagente da mesma forma, mas o meu produto formado é totalmente diferente. Eu tenho aqui o meu primeiro produto, que é a água, no estado sólido, o meu segundo produto da segunda reação, que é a água no estado líquido, e na terceira equação, o meu produto está no estado de vapor. Observe que o estado físico está se tornando diferente. Consequentemente, a variação de entalpia também vai ser diferente. Isso porque eu estou indo do mais organizado para o mais desorganizado. Observe aqui, ó. Se você for olhar em relação à entalpia, a maior entalpia está no estado desorganizado. Então, observe que para eu para eu obter água no estado de vapor, minha entalpia é de menos 242,9 kJ por mol, enquanto que no estado sólido, menos 296,6. Então, perceba que nesse caso, o maior valor numérico aqui, em módulo, é justamente 296,6. Então, em matemática, quanto menor o número negativo, quanto menor o número negativo, maior ele é. Então, a maior energia aqui envolvida é a do terceiro nível aqui, ΔH3. Então, isso significa que está saindo do estado mais organizado para o desorganizado. Então, um dos fatores é, mudou o estado físico do reagente, consequentemente mudou a variação de entalpia. Então, ela se torna também diferente. Ok? Isso por conta, como já foi dito, da mudança do estado de agregação, que já foi dito lá, discutido anteriormente. Ok? O fator que influencia o ΔH é o estado alotrópico dos reagentes produto. Observe que a reação é a mesma. Eu tenho carbono grafite gerando absorvendo gás oxigênio e formando gás carbônico. Só que o segundo eu tenho um carbono diamante absorvendo gás oxigênio e formando gás carbônico também. Mas observe que o estado de agregação dos dois é diferente, enquanto que um é o carbono grafite e o outro é o carbono diamante. Na hora de formar o produto, as variações de entalpia também são diferentes. Então observe que o carbono grafite, a variação de entalpia é de menos 392,9. Enquanto que o carbono diamante, a variação de entalpia é menos 395,0. Então observe aqui, ó, que isso influenciou. Então, em relação ao estado alotrópico, a minha variação de entalpia também é diferente. Agora, é percebível aqui uma coisa. Enquanto que o carbono diamante ele tem um nível atômico organizado, o carbono de grafite, o nível de organização dele é bastante caótico. Então, está explicado ali a questão das mudanças de estado físico. Então, aqui na rede cristalina, enquanto que o diamante tem uma organização caótica, o grafite tem uma organização bastante organizada. Então, por isso que há uma diferença aqui nesses valores.
Vamos perceber isso nessas formas. Então observe aqui. Aqui eu tenho o estado alotrópico dos reagentes produtos. Quero lembrar que a alotropia é uma característica que faz com que os elementos químicos formem substâncias diferentes. Então observe aqui, no caso do diamante, eu tenho aqui a estrutura do diamante, que é uma estrutura bastante desorganizada, né, em relação à estrutura do grafite, né? A estrutura do grafite, a organização é muito maior. Por isso que geralmente o grafite ele é maleável, eu consigo quebrar ele facilmente, ele é menos tenaz do que o diamante. O diamante, por ter uma rede bastante desorganizada, faz com que ele seja bastante dúctil. Então, por isso que é impossível quebrar o diamante. O grafite, que um desses exemplos seria justamente o lápis, né, que a gente utiliza no cotidiano, é fácil quebrar a ponta, mas no diamante é difícil quebrar, né, por conta da organização da rede cristalina. Então, quanto mais organizado esse sistema, maior é essa energia. Quanto menos organizado, menor. Quanto mais organizado, menor é a energia. Quanto menos organizado, maior é essa energia. Por isso que naquele caso anterior, vamos voltar aqui, a entalpia do diamante, né, em valor em módulo, é muito maior do que a do grafite. Em módulo, né? Se falou matematicamente, esse valor seria menor. Mas em módulo, a maior energia é do diamante. Ok? Voltando para cá, então observe. E existem outras substâncias também que têm o mesmo comportamento, como por exemplo o gás oxigênio e o gás ozônio, né? O gás oxigênio, em relação à organização, é muito maior do que o gás ozônio. Então, se eu tiver uma reação de gás oxigênio e gás ozônio, né, praticamente a variação de entalpia vai ser diferente, né? Tem vários casos aqui que a gente vai mostrar. Outro exemplo de alótropo também que pode influenciar no valor da entalpia, o enxofre. Eu tenho aqui o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Observe que o enxofre monoclínico ele é na forma de cristais, enquanto que o enxofre rômbico ele é na forma mais grosseira, né, mais agregada. Então observe que também são duas formas alotrópicas. Se você for olhar, o sistema mais organizado seria aqui o enxofre monoclínico e o mais desorganizado o enxofre rômbico. Um outro exemplo aqui, o fósforo branco e o fósforo vermelho, né? Observe que o fósforo vermelho ele é mais desorganizado em relação ao fósforo branco. Por isso que o fósforo branco ele é mais reativo. Observe, nesse caso ele está confinado aqui em querosene, não pode ficar exposto ao ar atmosférico, que ele entra em combustão facilmente, ou na presença da água, o que também poderia fazer ele entrar em combustão facilmente. Então, ele é menos instável, enquanto que o fósforo vermelho ele é mais estável. Então, observe, por conta das organizações. Ok? Vamos ao outro fator. Um outro fator também que pode influenciar a variação do ΔH é justamente a temperatura. Observe que a reação é a mesma. Gás hidrogênio com gás cloro formando cloreto de hidrogênio. No entanto, o primeiro está sendo processado a uma temperatura de 15 graus Celsius, enquanto que o segundo está sendo processado a uma temperatura de 75 graus Celsius. E isso faz com que a variação de entalpia também seja diferente. Então observe, no primeiro caso, em módulo essa entalpia é de 183,9 a 15 graus Celsius. E a 75, ela já aumenta para 184,1 kJ por mol. Isso eu estou falando em relação em módulo, né? Estou descartando o sinal negativo. Então, mudou-se a temperatura, consequentemente, a variação de entalpia também torna-se diferente. O último fator é a quantidade de reagente produto. À medida que eu aumento a quantidade de reagente produto, consequentemente eu aumento também a variação de entalpia, é diretamente proporcional. Então observe que as reações também são as mesmas, o que estou aumentando aqui é a quantidade estequiométrica. No primeiro caso aqui, essa reação ocorre a menos 889,5 kJ por mol, mas se eu duplicar a reação, então o primeiro reagente foi duplicado, o segundo também duplicado, o terceiro duplicado, consequentemente o quarto também eu dupliquei, então essa energia também duplicou.
Então ela aumentou para 1.779,0 kJ por mol. E no terceiro caso eu tripliquei a reação. Então o primeiro reagente foi triplicado, o segundo reagente também foi triplicado, o terceiro, consequentemente também o quarto, ocorreu da mesma forma. E eu tripliquei também a variação de entalpia. Então, aumentou a quantidade de reagente e produto, consequentemente eu também vou aumentar a variação de entalpia do meu sistema. Então, esses são os 4 fatores aí que podem influenciar no valor do ΔH. Só para revisar, quais são eles? O primeiro, estado físico dos reagentes produto pode influenciar no valor do ΔH. O estado alotrópico dos reagentes produto também. A temperatura e a quantidade de reagente produto também pode influenciar na variação do valor do ΔH. Então é isso, agora é com vocês, né? Eu vou deixar um exercício para que vocês possam praticar e bons estudos. Até a nossa próxima aula.